Gálatas capítulo 5, versículo 16. Vamos partilhar uma palavra, esse momento é tão especial. Nós fazemos esse momento especial, né? A palavra ela só tem efeito para aqueles que querem ouvi-la. Pode ser a melhor palavra do mundo, pode ser Jesus pregando. Quem lembra quando Jesus pregava, um monte de gente não aprendia nada. E olha que era o mestre dos mestres, né? O maior ensinador, o maior mestre de todos os tempos. Muitas vezes ele pregava e as pessoas não estavam nem aí, iam embora, desistiam. Então não tem a ver só com a palavra, tem a ver com como estamos recebendo essa palavra. Como nós estamos recebendo essa palavra. E lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16, Gálatas 5, 16, vai dizer o seguinte: por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões e facções, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus já crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém? Jesus, nós consagramos essa palavra. Ela é santa, Pai. Ela é pura. Ela transforma o nosso coração, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, ela é vida para mim. Se não fosse a Tua palavra, eu não estaria aqui, Pai. Eu não estaria vivendo a realidade espiritual. Obrigado, Jesus, por ter me escolhido cada um que está aqui. Cada um que está aqui é precioso aos Teus olhos. E eles vieram aqui para ouvir a Tua voz, Senhor. Fala conosco agora. Fala ao nosso coração. Ensina-nos algo nessa noite. Que nós saiamos daqui mais cheios da Tua glória, cheios do Teu poder. Em nome de Jesus. Amém? O título aí, a partir do 16, é Uma Vida pelo Espírito. Uma vida pelo Espírito. Ele inicia falando que nós não podemos satisfazer, né, os desejos da carne. E aqui ele está falando de uma guerra civil, né, que acontece dentro de mim e de você. Tem uma guerra, o tempo todo. A sua carne quer algo, o seu espírito quer outra coisa. Eles estão sempre indo por caminhos diferentes. Nunca a carne vai estar alinhada com o espírito, a não ser um dia que nós não vamos ter mais essa inclinação. O que é carne? Não é seu corpo. Carne é uma inclinação que a gente tem para fazer coisa errada. Todo ser humano tem. Já falei aqui várias vezes. É muito mais fácil fazer o errado do que o certo. Muito mais. E eu não estou falando isso porque eu gosto disso. Porque eu gosto e gostaria de viver somente pelo Espírito. Você também, eu tenho certeza. Mas é uma realidade. Você fazer algo de errado, parece que as coisas brotam. Parece que você semeia e aquilo vira uma árvore e rapidamente já tem fruto. Porque para fazer coisa errada, para desobedecer a Deus, as portas parece que se abrem. Agora quando você fala assim, não, agora eu vou ser fiel a Deus. Aí começa a porta a fechar e começam as coisas. Mas a gente precisa entender que o natural não pode ser o termômetro
que define a minha vida e a sua vida. Se tem porta fechada, querido, no natural, creia que no espiritual está aberta, porque você serve um Deus vivo e poderoso. Mesmo que para servir a carne, parece que a porta se abre mais fácil. Eu prefiro viver o difícil, mas viver para agradar o nome do Senhor. Você também? É muito melhor. Talvez você viver diante de um cenário de guerra todo dia, mas cheio do Espírito Santo, cheio da palavra do Senhor dentro de você, cheio de uma palavra que é viva, que é eficaz, que é poderosa, que transforma o nosso ser de glória em glória. E aqui Paulo ele vai falar que esses desejos da carne não agradam a Deus. Ele vai citando várias obras da carne, né? Impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez, orgia, coisas semelhantes. Ele diz que essas pessoas que praticam isso não vão herdar o reino dos céus. Isso aqui não é um talvez. Não, talvez Deus vai... Não. Quem pratica essas coisas não herdarão o reino dos céus. E ele vem trazendo essa palavra que era de confronto a muitas pessoas que estavam na igreja e já tinham muito tempo de igreja, mas ainda praticavam coisas que era de uma vida mundana, né? Que era de uma vida sem Deus. Mas depois ele traz uma realidade que nós vamos entender nessa noite, que depois que a gente se converte ao Senhor, depois que a gente tem uma experiência com Deus, nós vamos começar a desenvolver um fruto maravilhoso que é chamado fruto do Espírito. É uma ação do Espírito na minha vida e na sua vida. É o Espírito Santo agindo dentro de nós e ressignificando muita coisa, e mudando muita coisa, e tirando algo do lugar e colocando no outro. Tem muita coisa dentro de nós, querido, que é como na nossa casa. Você olha para aquilo, não, eu vou tirar isso daqui e vou colocar em outro lugar que vai melhorar o aspecto da minha casa. É assim ou não é? Quem já fez alguma mudança dentro de casa? Você olha assim aquele sofá e fala, não, está atrapalhando o caminho. Agora eu vou arredar esse sofá para o lado de cá. Aí na hora que você olha, mudou. A casa ficou mais organizada. Não, eu vou tirar essa estante daqui. Hoje nem usa muito estante mais, né? Minha mãe que tinha uma estante grandona lá. Hoje se coloca aqueles painéis, né? Tantas coisas. Mas você tem uma estante na sua casa, você olha assim, não tá bom aqui. Aí você tira, coloca em outro lugar, e o aspecto fica melhor, você se sente melhor. O Espírito Santo faz isso dentro de mim e de você. Tem coisa que está fora do lugar. E ele olha e fala, não, eu vou tocar no meu filho, eu vou tirar, isso está atrapalhando. Enquanto isso tiver, enquanto essa área da vida dele tiver desse jeito, ele não cresce, ele não vai para frente, ele não desenvolve espiritualmente. Aí o Espírito Santo começa a trabalhar dentro de nós e começa a fazer uma limpeza também, porque tem um monte de área, tem um monte de cômodo dentro de nós que está imundo, querido, e a gente não quer limpar. Mas nessa noite nós deixamos o Espírito Santo tocar nessas áreas. Áreas que muitas vezes a gente fechou aquela porta, como muitas vezes a gente faz na nossa casa. Está tudo bagunçado, a gente fecha a porta quando chega a visita para ninguém ver. É ou não é? Muitas vezes a gente está assim, dentro de nós. Tem uma área que a gente pegou a chave e trancou. Não. Se eu não estou vendo, então está tudo bem. Mas a sujeira vai se limpar sozinha? Não vai. Você não está vendo, mas a sujeira está ali. E querido, dentro de nós tem um monte de gente carregando sujeira, lixo. Tem coisa que já era para ter jogado fora há muito tempo. Tem sentimento que já era para ter jogado fora há muito tempo. Tem pessoas que você está conectada com ela dentro de você, que já era para você ter desconectado há muito tempo. E muitas vezes a gente está carregando sujeira dentro de nós, está atrapalhando o processo do Espírito Santo na nossa vida. Mas Ele quer trabalhar em cada cômodo do nosso ser nessa noite. Você crê nisso? Que o Espírito Santo é o único, mas ninguém consegue. Você pode ir em especialistas, e é muito bom. Você ter um terapeuta, você ter um psicólogo, tem tantos que, claro, o indicado é ir em pessoas que já temem ao Senhor, né? Muito bom. Você ir em um psicólogo, um psiquiatra, se você precisa, não tem problema. Vai em um que teme ao nome do Senhor, porque muitos talvez vão distorcer algo em você e vai atrapalhar, né, aquilo que Deus está fazendo.
mas tem tantos profissionais cheios de Deus, mas ele não vai conseguir limpar o que o Espírito Santo vai limpar. Tem coisa que o ser humano não vai, mas o Espírito Santo ele age, ele começa a gerar fruto dentro de nós, que é chamado fruto do Espírito. Aí você começa a ser uma pessoa que ama mais, não está escrito aí? Olha aí, mas o fruto do Espírito é o quê? Amor. Você era uma pessoa que não amava muito o próximo, aí você começa a amar muito. As pessoas vão até assustar com você. Você era tão diferente. Você vai se tornar uma pessoa amorosa. A sua família vai ver a diferença. Quem crê nisso e toma posse, em nome de Jesus. Lá no seu trabalho você vai fazer a diferença. O amor de Deus vai começar a transbordar. Mas o que é alegria? Talvez você era uma pessoa triste e o Espírito Santo começa a trabalhar dentro de você. Você começa a ser uma pessoa alegre. E a alegria do Espírito não tem a ver com estar bem ou não do lado de fora. A alegria do Espírito é, mesmo que a circunstância esteja ruim, você está alegre no Senhor. A diferença é muito grande. Porque existe uma alegria natural, que é quando está tudo bem, você fica alegre. É assim ou não é? Sim. Pastor, ganhei um aumento no meu trabalho. Aí você fica todo alegre. Pastor, fui lá no médico e o diagnóstico foi bom. Aí você fica alegre. Pastor, minha família agora reconciliou e você fica alegre. Mas é uma alegria que vai passar. É uma alegria circunstancial. Você tem pico de alegria, depois a alegria acaba. É a mesma coisa quando você compra uma coisa nova. Você compra uma roupa nova, você fica olhando para ela, você chega em casa, você coloca ela no cabide toda arrumadinha. É assim, né? Aí passa um mês, 2 meses, você já começa a julgar aquela roupa assim e pronto. Carro, a pessoa vai lá, ilustra o carro, limpa, passa pretine, de uma hora para outra o carro fica sujo o mês todo, o ano todo. Por quê? É uma alegria passar. A pessoa fica feliz na hora que comprou o carro novo, passou alguns meses, a alegria já foi embora. Mas a alegria do Espírito é uma alegria duradoura. Mesmo quando está tudo dando errado, você foi no médico, deu errado, você fez isso, deu errado, a alegria do Senhor te renova dentro de você. Essa é a alegria do Espírito. Então, isso pode mudar dentro de nós, sim ou não? Sim. Mas o que? Paz é uma das coisas que mais nós precisamos. A palavra diz que é melhor você estar numa mesa com pouco alimento, com pão seco. A Bíblia diz, Eclesiastes. É melhor você sentar numa mesa com pão seco, mas ter paz na família, do que você estar num banquete cheio de intriga e de briga. Isso Eclesiastes diz, Salomão. Ele diz que é muito melhor você estar numa mesa que talvez tenha pouco, mas está todo mundo em paz. Sabe aquele ambiente de paz familiar? Que talvez não tenha o recurso, talvez não tenha o alimento que queria ter, mas tem paz naquele ambiente. Salomão fala, e é muito melhor do que você chegar em uma mesa imensa, em uma casa imensa, mas todo mundo brigado, todo mundo querendo derrubar um ao outro, todo mundo em guerra. Ou seja, a paz, ela é essencial para a minha vida e para a sua vida. E tem uma paz, uma porção de paz para mim e para você. Você crê nisso? Você não precisa mais viver em guerras, querido. Você pode viver na paz. Tem gente que acha que isso é impossível. Não, pastor, eu vou ter paz no dia que eu morrer. Aí eu vou ter paz. Não. Você pode viver a paz do Senhor. Você não declara isso para os seus irmãos aqui no culto todo dia? A paz do Senhor. É algo que eu e você podemos experimentar aqui na terra. Não é lá no céu, não, querido. Lá no céu eu sei que vai ter paz. Lá eu sei que a gente vai viver maravilhosamente bem. Eu sei que lá você não vai chorar mais, lá você não vai ficar triste mais. A palavra diz que o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Lá vai ser maravilhoso. Mas tem gente que só pensa no céu achando que só lá dá para viver assim. Não, tem uma porção de paz maravilhosa para você. Você precisa se apropriar dessa paz nessa noite. Talvez na sua família não tenha um dia que tem paz. Você vai começar a declarar a palavra do Senhor aqui. Não aceite. Não aceite ser pé de guerra o tempo todo. Toda vez que a família reúne, né, chega os primos, chega os parentes, começa a facção, começa a briga, começa o ódio, não. Você como homem e mulher de Deus, você vai declarar a palavra e vai dizer, eu não aceito isso mais, essa família é uma família de paz. Um dia as coisas vão mudar, querido, eu creio, em nome de Jesus.
Toda palavra que a gente declara, a gente cria um ambiente espiritual. Tudo que você declara todos os dias. É por isso que tem um monte de gente amaldiçoando a própria vida. Todo dia ela fala, minha vida é isso. Eu não vou para frente mesmo. Todo dia ela vai semeando aquilo ali. Que colheita que ela vai ter? Você acha que essa pessoa vai ser abençoada assim ou não? Não. Porque tudo que nós declaramos todos os dias, uma hora a semente vai crescer e vai florescer. E se você declara uma palavra de paz, talvez agora as coisas não estão mudando, mas quando você declara todos os dias, a palavra diz que tem semente que floresce, tem semente que não floresce. Pastor, eu declarei uma vez que vai ter paz na minha família. Não, querido, uma vez talvez essa semente não vai. Mas a Bíblia diz, lá em Eclesiastes também, continue lançando a semente, continue lançando, porque tem semente que floresce, tem semente que não. Mas se você faz isso todo dia, vai ter colheita sim, porque uma hora ou outra a semente vai florescer, vai frutificar e a paz vai começar a reinar no seio da sua família. Quem crê nisso pode declarar nessa noite. Talvez você ache isso impossível. Não, pastor, não tem jeito. Tem, querido. Você tem um Deus que está cuidando de você. Você tem um Deus que cuida da sua história, da sua vida. Ele é o Deus da paz. Amém? Então o que? Paz? Quem quer paz? Eu quero muito. Mas o que? Paciência. Quem está precisando de paciência aí? Precisa levantar a mão. Tem hora que a gente fica irado, é ou não é? No trânsito. Paciência é uma das facetas desse fruto maravilhoso. Que eu tenho que orar todo dia antes de sair de casa, que você tem que orar. Deus me dê paciência. Paciência, querido, não é você ser aquela pessoa que aceita tudo e que, meu Deus, tem gente que acha que é crente também, que tem que ser saco de pancada, é ou não é? Não é isso não, meu irmão. Você é cheio do Espírito Santo, amém? Você tem autoridade espiritual. Mas também tem gente que vai para o outro extremo. Todo dia ela está, meu Deus, não tem paciência com nada. Ela não sabe esperar numa fila, ela não sabe esperar no trânsito, ela não sabe esperar para nada. Cuidado, querido, você talvez não está vivendo aquilo que Deus tem para você. Porque uma das coisas que Deus quer gerar em nós é paciência. Esperei com paciência no Senhor. Deus ama tocar nessa área da nossa vida. Pode ver que Deus, a maioria das vezes, não dá as coisas na hora que a gente quer. É assim ou não é? Ou com você é mais rápido? Talvez com você orou, caiu do céu. Né? É assim? Pastor, eu oro. É um segundo. Tuf. Pastor, eu oro. Tuf. Falei, meu irmão, então você está privilegiado demais. A maioria das vezes, você ora e Deus vai lá. Deus está até com algo para entregar para você. Ele está lá na mão dele assim para te entregar. Mas ele olha para mim e para você, está aqui. Não, mas espera aí. Vou ver onde está o coração do meu filho. Deus é poderoso, meu irmão. Primeiramente, Ele quer o seu coração, muito mais do que tudo. Então, muitas vezes, se Deus fizesse tudo que a gente quisesse, nem aqui você estaria, nem aqui eu estaria. Talvez a gente já estaria até morto, de tantas decisões erradas que tomaríamos. Imagina se tudo, Deus me dá isso, toma filho, Deus me dá aquilo. A maioria das coisas que a gente pede são inúteis para a nossa vida. Não sei se você já parou para pensar sobre isso. Pega seus pedidos e coloca ele num filtro para você ver. A maioria dos pedidos que a gente faz para Deus são inúteis. Por quê? Que é isso, pastor? Não é não. É sim, tem coisa que ele nem precisa. E a gente fica pedindo para Deus, oh Deus, me dá isso. Se eu fosse assim, Deus. Ah, Deus, se o Senhor me prosperasse e eu fosse milionário, aí eu começaria a ajudar as pessoas. Começaria nada. Se não ajuda agora, se fosse milionário, não ajuda. A pessoa, quando ela já quer ajudar, meu irmão, até com pouco ela já ajuda. Ela não espera ela ter muito, porque isso é uma desculpa. Se eu tivesse muito, aí eu faria. Não. Se a pessoa já não faz no pouco, quem é fiel no pouco é fiel no... Quem é infiel no pouco é infiel no... Não adianta. É problema de coração, é um problema interno. Então, algo que a gente precisa aprender é que essa área é uma das áreas que Deus mais trabalha. Paciência. Ele ama trabalhar nessa área e muitas vezes Ele vai te segurar muito tempo ali para ver aonde está o nosso coração, se a gente é paciente mesmo.
Davi fala isso várias vezes, esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, ou seja, ele já estava clamando há muito tempo, mas ele esperou com paciência, aí sim Deus ouviu. Quer dizer que Deus não ouviu desde o início? Não, Deus já tinha ouvido, mas estava tratando com a vida dele, e no tempo certo, a palavra diz que Deus o tirou do charco de lodo, colocou os pés dele sobre uma rocha e colocou um cântico nos lábios dele, ou seja, a paciência gerou frutos. Uma pessoa paciente, meu Deus, ela tem uma colheita maravilhosa. Isso eu falo nas palavras que ela libera, isso eu falo nas decisões que ela toma, é ou não é? Uma pessoa paciente, ela tem muito mais sabedoria do que uma pessoa que é precipitada. A Bíblia fala vários versículos sobre isso. A pessoa precipitada, muitas vezes ela toma um monte de decisão errada. Mas uma pessoa paciente é uma pessoa que ela pensa bem, que ela analisa bem, e ela toma decisões corretas, que agradam ao nome do Senhor. Então, paciência, quem quer paciência aí, em nome de Jesus, amém? Amabilidade, querido, nós precisamos amar, nós precisamos derramar o amor de Deus sobre as pessoas, bondade, sermos pessoas mais bondosas, fidelidade, sermos mais fiéis, e eu não falo só fiel a Deus, mas fiel às pessoas também, com quem você tem vínculo. Que isso, pastor? Eu sou fiel ao cônjuge, mas não é fiel ao amigo, não é fiel ao patrão, não é fiel à patroa, não é fiel. Quem está me entendendo que fidelidade abrange em várias áreas? Tem gente que acha fidelidade, não é que fala isso é só casamento. Não, é uma das partes, é casamento. Você precisa ser fiel à obra do Senhor, você precisa ser fiel às alianças que você faz, aos contratos que você entra, amém? Fidelidade. Ela abrange várias áreas. Eu quero para a minha vida. Espero que você queira também. Mas o que? Mansidão e domínio próprio. Mansidão. Ser manso, querido, não é ser igual pardal, não, né? Manso igual pardal, não é isso. Manso é ser igual Jesus. O que Jesus diz? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus era manso. O que é ser manso? Essa palavra manso no grego é uma palavra que significa domesticado. É alguém que foi domesticado. É você pegar um animal selvagem e domesticar. Ou seja, quando você é manso, você é domesticado pelo Espírito Santo. Ou seja, agora você é controlado pelo Espírito Santo. Isso é ser manso. Isso é ser manso. Então Jesus era manso porque ele era guiado pelo Espírito Santo. E eu também quero ser. E o domínio próprio, para que a gente não tome decisões, para que a gente não seja aqueles que são guiados pelo impulso, mas tenhamos o domínio próprio, e tudo isso é uma obra do Espírito na nossa vida, e é uma obra contínua. Eu e você estamos cada dia mais melhorando em uma área, nós não estamos no ápice ainda daquilo que poderíamos estar vivendo. Eu tenho um monte de coisa para melhorar. Eu tenho certeza que você também tem um monte de coisa para melhorar. Quem tem que melhorar muito aí ainda? Sim ou não? Várias áreas, a gente olha assim, meu Deus, para que eu estou tomando essa decisão? Para que eu estou agindo assim? E a gente olha para a nossa vida e fala, opa, cadê o fruto? Cadê o fruto? Cadê a paciência? Opa, cadê o amor ao próximo? Opa, cadê a paz? Não está tendo paz não, eu quero. Então tem muita coisa que o Espírito está trabalhando até a volta de Jesus. Eu estou no processo de ser trabalhado pelo Espírito Santo. Mas algo que a gente precisa entender é que o primeiro passo foi a nossa conversão, que foi a melhor escolha que você tomou na vida. Melhor escolha. Quando você se converte ao Senhor, ali você dá legalidade para o Espírito Santo começar a trabalhar. Uma pessoa que não se converteu ainda, ela age somente pela carne, que é o que Paulo fala aqui, e as decisões dela é toda carnal, ela só pensa em coisas naturais. Mas quando você se converte ao Senhor, aí sim o Espírito começa a ter legalidade para agir na sua vida. Aí ele já começa o processo do fruto dele dentro de mim e de você. E isso vai até toda a caminhada que temos aqui na terra, uma caminhada tão longa, mas nós sabemos que toda essa caminhada, o Espírito Santo está trabalhando e gerando esse fruto dentro de nós, gerando esse fruto na nossa vida. Então esses dois aspectos são bem
detalhados por Paulo. Se você puder ir para o versículo 25. Paulo vai tratar desses dois aspectos. O primeiro, a nossa conversão, que é onde o Espírito agora começa a agir na nossa vida. E o segundo é toda uma caminhada depois da conversão. A conversão não é o fim, a conversão é o início. Tem gente que acha que se converteu, agora acabou. Agora minha vida está feita. Eu sou crente, sou convertido, sou cristão, nenhum mal me sucederá, praga alguma chegará à minha casa, e ela acha que está tudo feito. Não, você está só começando, eu estou só começando. Ali começou sua caminhada, agora você tem todo um percurso, e Paulo vai citar esses dois aí. Ele diz o que? Versículo 25: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. É a mesma coisa? Não, senão Paulo não tinha citado duas palavras. Ele poderia ter só falado o quê? Andemos pelo Espírito, só. Mas ele fala duas coisas. Primeiro ele inicia falando se vivemos. Vivemos essa experiência que você tem com Deus, quando você levanta suas mãos e se converte. Ali você começa a viver pelo Espírito. E ele fala, querido, todo o tempo com a gente. Ele mostra detalhes. A Amália estava contando sobre o painel que elas estavam fazendo ali. E o painel começou a não dar certo, isso, aquilo. Na hora o Espírito Santo falou com ela, pega tinta, fala para as crianças colocar as mãos. E deu tudo certo, ficou lindo o painel. São detalhes que o Espírito Santo começa a trabalhar na nossa vida. Isso no seu trabalho também, isso na sua família, isso em decisões que você toma diariamente. Porque agora você está vivendo pelo Espírito. E ele começa a falar, querido, ele fala. E ele não fala às vezes, ele fala todo o tempo comigo e com você. Então isso é viver pelo Espírito. É uma decisão que você tomou, que agora você consegue ouvir o Espírito Santo, agora você consegue ser guiado pelo Espírito Santo. Mas Paulo não fala só sobre isso. Ele fala, se vivemos pelo Espírito, também andemos. Tem gente que vive pelo Espírito, mas não anda pelo Espírito. A pessoa se converteu, mas ela não é guiada pelo Espírito Santo na caminhada. Ou seja, ela só experimentou o novo nascimento, mas agora a caminhada dela, ela toma as decisões do jeito que ela quer, na hora que ela quer, a maioria delas baseada na carnalidade humana. Isso é uma pessoa que não anda pelo Espírito. Ela experimentou o novo nascimento, ela viveu pelo Espírito, foi nascida de novo no Espírito, mas agora não anda pelo Espírito. É algo que o Espírito Santo quer falar conosco nessa noite. Se você vive, ande também pelo Espírito. Não adianta nada eu começar bem, não adianta nada eu converter ao Senhor, se na caminhada mesmo, que é a parte crucial, eu não sou guiado pelo Espírito, eu não ouço o Espírito, eu não obedeço o Espírito, porque ele vai falar. Mas a maioria das vezes o que a gente faz? Acha que é coisa da nossa mente. Não, isso aqui não tem nada a ver. E o Espírito Santo falando com você coisas que vão ser bênção para a sua vida, que vão te ajudar na caminhada. E muitas vezes a gente acha que não tem nada a ver. Então, queridos, nós precisamos tomar muito cuidado. Se a gente quer viver guiado pelo Espírito Santo, nós precisamos vencer essa carne todos os dias da nossa vida. E se você olhar nas Escrituras, lá em Jeremias, você vai ver, se você puder abrir, capítulo 13, versículo 23. Uma pessoa que ela decidiu viver pelo Espírito Santo, ela precisa também entender que ela ainda tem uma inclinação, que ela luta contra ela, todos os dias da nossa vida. Não é porque você converteu, que agora você não tem mais a inclinação da carne. Você está lutando contra ela, e você subjuga ela todos os dias. Mas não quer dizer que não existe mais. Lá em Jeremias 13, 23 diz, será que o etíope pode mudar sua cor de pele? Ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem, vocês que estão acostumados a praticar o mal. Ele pega duas figuras aqui. A primeira, o etíope. A segunda, um animal, que é o leopardo. E ele traz uma explicação. Ei, o etíope pode mudar a cor da pele, sim ou não?
não tem como. E ele pega o leopardo, o leopardo pode decidir, não, agora eu não quero ter essas manchas mais, agora eu quero ser listrado, igual uma zebra. Tem como ele fazer isso? Não tem. Então ele explica para nós o quê? Isso é uma questão de natureza. Tem coisa, querido, que são inclinações que estão em nós, que faz parte de uma natureza caída, mas que um dia não vai fazer mais parte, porque um dia você vai ter um corpo glorificado. Aí você não vai preocupar mais com o pecado, se você pecou ou não pecou, porque você vai ter uma vida glorificada diante do Cordeiro de Deus. Mas enquanto eu estou vivo aqui, enquanto você está vivo nessa terra, essa inclinação vai querer subjugar a sua vida, vai querer mandar em você. E você precisa ter muita sensibilidade para que você viva pelo Espírito e não viva pelas obras da carne. Andar no Espírito requer muita renúncia. Tem muitas pessoas que elas confundem com dons, com ser guiado e andar pelo Espírito. Tem uma coisa muito diferente. Uma coisa é a pessoa ter dom, outra coisa é ela ser guiada pelo Espírito Santo. Tem gente que tem dom, mas é uma pessoa carnal. Ela tem um dom. Paulo vai falar isso aos coríntios. Vocês têm um monte de dom, mas vocês são carnais. O que é ser carnal? A pessoa tem um dom, mas ela não é guiada pelo Espírito Santo. Ela é guiada pelas vontades dela. Então tem como uma pessoa ter dom, mas não está vivendo e andando pelo Espírito Santo. Então nós não podemos confundir, porque muitas vezes a gente olha para uma pessoa cheia de dom. Nossa, aquela pessoa profetiza. Nossa, aquela pessoa é isso. E a gente acha que aquela pessoa está perfeita diante de Deus, mas muitas vezes aquela pessoa está só colocando o dom em prática, mas o caráter dela mesmo diante de Deus está complicado. Então a gente precisa tomar muito cuidado para que o nosso filtro, até da nossa vida, a gente não comece a olhar para a gente e falar assim, como eu tenho dom, eu estou agradando a Deus, sendo que não tem nada a ver. Tem gente que tem um monte de dom, mas não está agradando ao Senhor. O exemplo disso é Jesus falando, que naquele dia muitos vão dizer o quê? Eu expulsei, eu orei, eu fiz isso, eu profetizei, e o que Jesus vai falar? Nunca vos conheci. Tinha dom ou não tinha? Tinha, mas não era guiado pelo Espírito, não tinha uma vida no Espírito. Então a coisa mais importante que eu quero que a gente saia daqui nessa noite, entendendo, é que o dom nunca vai ser melhor do que você ser obediente ao Espírito Santo. Você pode ter dons, amém? E Deus vai te dar em nome de Jesus. Mas o mais importante não é o dom que você tem. O mais importante é se você vive uma vida no Espírito Santo, se você vive para agradar a Deus. Isso que vai ser levado em conta no dia que a trombeta tocar e a gente prestar contas diante do Senhor. Chegar lá no céu, Jesus não vai perguntar para você, quantos dons você teve? Jesus vai nos perguntar se a gente foi fiel. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a coisa mais importante na sua vida não é o que você faz, mas é se você tem um caráter no Senhor, é se você é guiado pelo Espírito Santo, é se Jesus controla a sua vida, se você tem mansidão, ou seja, você é domesticado pelo Espírito Santo. E querido, ser domesticado, tem hora que a gente quer, é ou não é? Pega um animal selvagem para você ver. Você já viu aquelas pessoas que têm até leão? Vocês já viram? Lá no Oriente. Tem hora que o leão quer morder ele. Por quê? É a natureza do leão. Isso é a gente. Tem hora que a gente quer, dar uma escapulida. Ah, Deus, mas isso aqui não tem nada a ver mesmo, vou dar só uma fugidinha aqui. É ou não é? Porque é uma natureza nossa que quer ir para o lado, Mas se aquele leão for domesticado, ele pode até pensar ou tentar morder o dono, mas ele vai lembrar que ele foi domesticado. Ele vai voltar para a sua posição. Isso acontece com a gente o tempo todo. Tem hora que a gente quer dar aquela escapulida, mas a gente lembra, não, quem governa a minha vida é o Espírito Santo. Hoje eu decidi viver para Ele. E nós vivemos essa guerra, mas vencemos essa guerra todos os dias da nossa vida. Quem crê nessa verdade nessa noite? Então, queridos, algo que a gente precisa entender, que essa rendição precisa ser total. Ser cheio do Espírito Santo fala de uma escolha de se render a Ele, de deixar o Senhor controlar a nossa vida. E não é só uma área, são todas as áreas. Tem gente que deixa uma área, mas a outra ele fala, não, Deus, aqui eu sei fazer, aqui eu sou especialista, aqui eu sou expert nisso.
ou a gente entrega a nossa vida toda. Ô queridos, infelizmente Deus não vai conseguir fazer. Entendam isso, não é que Ele não tem poder. É porque tem coisas que Deus não vai fazer se a gente não der legalidade para Ele fazer. Deus tem poder para fazer qualquer coisa, mas agir na minha vida e na sua vida, Ele só vai agir se a gente deixar. Ele só vai agir se a gente permitir. Então tem áreas que não adianta. A pessoa cuidou de outras, mas se não cuidar daquela área, é igual a saúde, né, da gente. Tem pessoas que falam, não, minha saúde é perfeita, pastor. Não, é só meu colesterol, que é lá nas alturas, só. Sendo que está tudo interligado. Não, pastor, minha saúde é ótima. Glicose boa, pastor. Minha saúde é igual um coco. Mas o colesterol é alto. Então a saúde não está igual um coco. Não está. Então, tem crente que ele é assim também. Não, pastor, minha vida está bem demais diante de Deus. Mas só essa areazinha aqui, tá mais ou menos. Mas essa areazinha vai te matar. É a mesma coisa da nossa saúde. É aquela areazinha, não, é só isso aqui que não está bom na minha saúde. E a pessoa vai deixando aquilo para lá, não cuida nada, aquilo vai matar ela. As outras áreas podem estar todas boas, mas aquela área doente pode matar a pessoa. Assim é espiritualmente também. Está tudo bem, mas tem uma área contaminada e a pessoa não cuida e ela não trabalha naquela área, vai matar, mesmo que as outras áreas estejam bem. É por isso que tem um monte de gente caindo. Um monte de gente desistindo da fé, abandonando. Aí na hora que você olha, parece que algumas áreas da vida da pessoa estava tudo bem, mas ela deixou aquele cômodo todo sujo lá, que foi contaminando o ser dela. E chega uma hora que ela não suporta. As coisas espirituais são muito sérias. Tem gente achando que cuidar apenas de uma área já está bom demais. Não, querido. O inimigo das nossas almas, ele vai tentar contra a minha vida todos os dias e contra a sua vida. Quando ele acha brecha em nós, aí as coisas ficam complicadas. Tem coisa que a gente precisa começar a abandonar a partir de hoje. Quem está recebendo? Tem pensamentos que é para você abandonar. Pastor, mas vem na minha mente. Não, querido, você vai começar a repreender em nome de Jesus. O problema é a aceitação que a gente tem. Tem hora que a gente acha que tudo é normal. Tem sentimentos que é para você rejeitar a partir de hoje. Tem pessoas que é para você rejeitar a partir de hoje. Deus está falando conosco nessa noite. Tem coisas que estão atrapalhando a nossa caminhada cristã. É para afastar sim, é para viver uma realidade diferente sim, em nome de Jesus. Então se a gente quer viver uma vida guiada pelo Espírito, cheio do Espírito Santo, nós precisamos entender essas verdades nessa noite. E se render aos pés do Senhor é uma escolha maravilhosa. Quem já se rendeu aos pés de Jesus? Amém. O que é se render? Quando a pessoa se rende ao quê? Ela não tem mais controle, ela se rende. Eu estou rendido. Muitas vezes a gente está muito rígido diante de Deus. A gente fala que se rende, mas é aquele render mais ou menos. Nós precisamos começar a prostrar e falar, Deus, o Senhor comanda a minha vida do jeito que o Senhor quiser. Eu tenho as minhas vontades, tenho sim, mas eu prefiro viver as suas vontades. Faz o que o Senhor quiser, Pai. Trabalha onde o Senhor quiser. Me leva para onde o Senhor quiser. Faz uma obra completa na minha vida, é o que eu quero. Tem horas que as nossas orações precisam ser assim, ousadas. Ah, pastor, mas se Deus fizer uma coisa que eu não quero, meu irmão, deixa, Deus sabe o que é melhor para você, deixa Ele fazer. Pastor, e se eu começar a ir para um lugar que eu nunca planejei, deixa, querido, o vento sopra onde quer. Se você decidiu viver para Jesus, Ele vai guiar a sua história, Ele vai guiar a sua vida. E muitas vezes vai ir contra o que a gente quer, mas a vontade dEle é sempre melhor do que a minha, infinitamente melhor do que a minha. E não existe um crente cheio do Espírito Santo que não venha viver uma atmosfera maravilhosa diante de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que resiste ao maligno. É uma pessoa que sujeita a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de nós. A Bíblia não diz só resista ao diabo, ela diz sujeitem-se a Deus. Antes de resistir ao diabo, a gente precisa o quê? Sujeitar a Deus. Para vencer não adianta resistir, sem sujeitar não tem como. O primeiro passo é sujeitar. O que é sujeitar? Fala, Deus, eu dependo do Senhor, eu preciso do Senhor todos os dias da minha vida, faça o que o Senhor quiser. Quando você sujeita a Deus, aí você está apto para resistir ao
diabo. Tem gente que pula e troca, né? Ela já acha, não, eu estou pronto, e ela tenta resistir o diabo vai lá e puxa a rasteira nela. Porque ela não sujeitou a Deus. Primeiro sujeite, dependa de Deus. Eu preciso do Senhor em tudo, todas as áreas. Aí você vai conseguir resistir às tentações do diabo. As artimanhas dele não vão prender a sua vida. Você vai conseguir viver livre para a glória e honra do Senhor. Amém? Nós precisamos viver isso. Se a gente quer viver e andar no Espírito. E existem muitos benefícios, querido, de você andar no Espírito. Um deles é que agrada a Deus. Agrada-te ao Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. Tem coisa que só vai acontecer quando a gente começar a agradar a Deus. Tem coisa que você está orando e não vai acontecer enquanto você não começar a agradar a Deus. A Bíblia é clara, agrada-te e aí sim Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Andar uma vida no Espírito nos dará uma vida abundante. Falo de todas as áreas da nossa vida. Andar no Espírito nos ajudará a vencer a carne e nos preparará para a volta de Jesus. Quem anda no Espírito está se preparando. O dia e a hora ninguém sabe, mas um dia Jesus vai voltar e vai buscar nós. E uma pessoa que anda no Espírito vai subir com Ele, vai viver com Ele eternamente. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Você já se converteu? Sim, pastor, eu já aceitei Jesus. Você tem andado no Espírito? Se não, nós vamos viver essa outra etapa a partir de hoje. Não só viver, não só experimentei o novo nascimento, converti, mas agora eu vou andar também no Espírito. Eu vou ser guiado por Ele nas minhas escolhas. Eu vou submeter a Ele. Eu vou ter fruto do Espírito na minha vida. Eu era uma pessoa irada. Eu era uma pessoa que criava problemas. Mas não, agora eu sou uma pessoa paciente. Eu era uma pessoa de guerra, agora eu sou uma pessoa de paz. Eu era uma pessoa que a tristeza governava a minha vida. Agora a alegria do Senhor é a minha força. Eu era uma pessoa que só amava quem me amasse. E amava poucas pessoas. Não, agora eu amo meu próximo como a mim mesmo. Isso é transformação. Isso é andar no Espírito. Viver é uma experiência inicial. Andar é receber esses frutos na nossa vida. É começar a deixar o Espírito controlar. É começar a deixar o Espírito falar: opa, essa área você deixa que eu vou mexer. Opa, essa área que você precisa melhorar. Ei, você precisa ser uma pessoa mais, com domínio próprio. Talvez a gente não está tendo domínio próprio. O Espírito Santo vai trabalhar na sua vida. Basta a gente querer e nos render a Ele. Tem como a gente viver muito mais, querido. Uma realidade muito melhor no Senhor. O que você está vivendo hoje, você pode viver muito mais, amém? O que eu estou vivendo hoje é pouco, muito pouco. A gente precisa sair desse lugar de conforto, de comodismo. Eu estou crente, está bom demais, vou para o céu. Não, tem muito mais de Deus para nós. Tem coisas muito maiores, tem um rio muito mais profundo para a gente mergulhar, do que só uma experiência de uma nova conversão. Tem um andar no Espírito que é maravilhoso. Tem um andar no Espírito que pode ser experimentado por mim e por você a partir dessa noite, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé. Nós precisamos viver pelo Espírito. Vários benefícios nós vamos viver se a gente começar a viver pelo Espírito. Tem muitas pessoas que vivem no Espírito, mas não andam no Espírito. E aí, a pergunta que eu te faço: você vive no Espírito? Você já se converteu? Mas a segunda pergunta: você tem andado no Espírito? Se não, nós vamos começar a submeter a voz do Espírito a partir de hoje. Nós vamos começar a viver pelo Espírito. As nossas decisões vão ser pautadas no Espírito. Nós somos mansos, nós somos pessoas domesticadas pelo Espírito Santo. A carne não vence mais as minhas decisões, não. Mesmo quando a carne, como aquele leão, que ele tenta voltar para a natureza dele, nós temos uma natureza inclinada para o mal. Nós nos lembramos: não, eu pertenço ao Senhor. Eu não sou assim mais, eu não sou uma pessoa assim mais. Eu não sou uma pessoa que carrega mágoa mais. Eu não sou uma pessoa que tem ódio mais. Eu não sou. Querido, sai daqui não aceitando isso na sua vida, em nome de Jesus. Tem muito crente que ele já nasceu de novo, mas ele carrega coisas que estão atrapalhando a vida dele, estão sendo um peso, estão sendo um fardo. Ele carrega mágoa demais, ele carrega ódio demais, é irado demais. Ele não ama o próximo.
ele não tem paz no seu interior. Não, nós podemos viver coisas melhores. Se está na Bíblia aqui, é para eu e você nos apropriarmos. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se eu não estou vivendo isso aqui, eu quero viver em nome de Jesus. Eu não me contento em apenas ser um convertido ao Senhor. Eu quero isso que Paulo diz. Se você já nasceu de novo, já viveu no Espírito, agora comece a andar no Espírito também. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti nessa noite. Tem um monte de gente, Pai, que já nasceu de novo, mas não anda no Espírito. Por quanto tempo, Senhor, eu também agi assim? Eu sou convertido mesmo, tá bom demais. Não, o Senhor tem coisa muito maior para mim, para cada vida que está aqui. O Senhor não quer apenas uma experiência de novo nascimento, que é maravilhoso, é importantíssimo, mas o Senhor quer também um andar no Espírito, é uma caminhada guiada pelo Espírito Santo, são decisões que agradam a Deus, é deixar o Espírito mudar coisas em nós, que a gente fica repetindo todos os dias, mas eu já nasci assim, eu sou assim, eu vou ser o resto da vida assim. Não, tem coisa que dá para mudar, tem coisa que dá para melhorar, tem áreas que Deus pode fazer coisas novas, tem áreas que eu preciso melhorar, eu preciso amar mais, eu preciso ter mais paz, eu preciso ter mais paciência, eu preciso ter mais bondade no coração, eu preciso ser mais fiel à palavra, fiel à igreja, fiel a Deus, fiel à família, fiel às promessas que eu faço. Muitas vezes a gente não é fiel nem às promessas, a gente promete e não cumpre nada. É Deus trabalhando na nossa vida, Ele precisa trabalhar em nós, para que a gente comece a ser pessoas que falam e cumprem o que falam, fiel, manso, ou seja, domesticado pelo Espírito. Não é uma pessoa mais que só vive pela carne, um crente carnal. Não, mas é um crente espiritual, cheio da palavra de Deus. Ô Senhor, mansidão, domínio próprio. Domínio próprio. É esse autocontrole, mas na verdade não é uma força nossa, é o Espírito Santo nos ajudando. É a hora que a gente pensa em falar algo, a gente pensa 2 vezes antes de falar. É uma hora antes da gente tomar uma atitude, a gente pensa 2, 3 vezes antes. Deus nos dê domínio próprio. Nós precisamos desse fruto na nossa vida. Muitas vezes, Senhor, a gente se esquece desse fruto. Muitas vezes a gente está tão focado em outras coisas, a gente se esquece que esse fruto é essencial para a minha vida, para a minha sobrevivência espiritual. Não só uma sobrevivência natural, mas sobrevivência espiritual. Tem gente vivo naturalmente, mas morto espiritualmente. O mais importante é a minha vida espiritual diante de Deus. Como eu estou diante de Deus. Eu sou um crente carnal como os de Coríntios. Paulo fala, ei meus irmãos, vocês são carnais. E eles olhavam para Paulo, mas eu tenho dom, eu profetizo, mas eu revelo, mas eu faço isso. E Paulo diz, mas não adianta nada, se você é carnal. E aí? Será que eu sou um crente espiritual? Será que eu sou um homem de Deus? Será que você é? Se nós não estamos sendo, queridos, se a gente se escorou apenas em uma experiência de novo nascimento, eu já converti, não. Essa noite uma chave vai virar dentro de nós e a gente vai enxergar de forma diferente, que não adianta nada eu só converter e depois viver uma vida que não agrada o Espírito Santo, não adianta nada. Se eu converti, eu preciso agora seguir um padrão diferente, não é padrão do mundo, é padrão de Deus, é padrão do céu. Eu mudo as minhas atitudes, eu mudo até meu temperamento. Deus é poderoso para mudar até temperamentos, se é da vontade dEle. Eu quero, Senhor, para a minha vida, para a minha história, que esse fruto flua de mim e que eu viva, Senhor, e ande pelo Espírito, não só alguns dias, mas até o meu último suspiro nessa terra. Eu quero ser um homem que anda no Espírito Santo, que toma decisões que agradam ao Espírito Santo, que vive pelo Espírito Santo. Obrigado, Jesus, por cada vida. Que essa mensagem não tenha sido apenas lançada ao vento, mas tenha entrado em cada coração e surta efeitos, surta frutos, para que a gente comece a mudar. Pai. Tem um monte de área para a gente mudar.
Mas muitas vezes a gente se acomodou tanto com o lixo dentro de casa, que a gente não quer mudança, que a gente acha que está tudo bom, mas o cheiro já está contaminando todo o ambiente. Eu quero mudança, Senhor. O Senhor sabe que tem várias áreas da minha vida que o Espírito precisa tocar, e eu deixo o Senhor tocar na hora que o Senhor quiser. Me ajuda, Senhor, nas minhas fraquezas. Cuida de cada coração, de cada vida. Nossa noite seja uma noite abençoada, uma noite de descanso, uma noite de renovo para o corpo, renovo para a alma, renovo espiritual. Eu repreendo, Senhor, toda insônia, toda perturbação noturna, todo pesadelo que tem atormentado as pessoas, que possamos ter bons sonhos, um renovo espiritual, um renovo no corpo, que a nossa quinta-feira, o nosso acordar seja um acordar cheio da palavra do Senhor. Nós consagramos no nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Com o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de Jesus nosso Senhor e as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco e permaneçam em nós. Amém.